Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas. Eu quero que vocês saibam que é sempre uma alegria este momento tão especial que nós temos, eu e vocês, de compartilharmos o Evangelho. E eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de compartilhar com você hoje. Agradeço a todos aqueles que têm assistido às aulas, que têm orado e buscado viver retamente diante de Deus. Eu sou muito feliz por isso. Obrigado por aqueles que estão compartilhando. Nós já estamos chegando a 470. A nossa classe cresce toda semana e eu estou muito feliz e, de alguma forma, eu e vocês estamos ajudando a impulsionar o reino de Deus aqui na Terra, e mesmo no meio de uma pandemia. Eu estou muito feliz. Muito obrigado. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 21 e Doutrina e Convênios 22. O dia era 6 de abril de 1830. As pessoas iam chegando para a cabana de Peter Windmer e lá se reuniram. Eram cerca de 40 a 50 pessoas. Lá estava Joseph, Oliver, mais 4 irmãos que compuseram, os 6 primeiros membros da igreja, que era a condição legal para que a igreja fosse organizada, com 6 membros, e as pessoas estavam todas ali reunidas. Uma oração solene foi proferida. Após a oração, Joseph e Oliver se levantaram e propuseram aos irmãos que os aceitassem como seus líderes e mestres espirituais. E propuseram que, se era desejo deles, continuar a organização da igreja. E pelo voto comum, todos aceitaram. Logo após, Oliver ordenou Joseph um elder e depois Joseph ordenou Oliver um elder. Então, se abençoou o sacramento e foi distribuído aos presentes. E esse é um momento extraordinário e histórico, porque em nossos dias o Evangelho, a Igreja do Senhor, estava sendo restaurada novamente sobre a terra, com apóstolos e profetas. Claro que isso foi um processo, irmãos. No domingo passado, teve uma reunião da presidência da área, aqui do Brasil, e eles passaram, a presidência da área passou uma pequena parte de uma fala do presidente Nelson aqui no Brasil, e ele comenta que a restauração é um processo que está acontecendo mesmo nos dias de hoje. Coisa extraordinária. Então, as coisas estão acontecendo. Mas o começo foi neste 6 de abril de 1830. Naquele dia, o profeta de Deus, em nossos dias de hoje, um homem bem jovem, na casa dos seus 20 anos ali, ele e Oliver Cowdery, o profeta de Deus recebeu uma revelação, que é a Doutrina e Convênios 21 e 22, 21 só. Vamos ler aqui um versículo que eu separei para compartilhar com você, que é o 4. Portanto, vós, ou seja, a igreja, dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que ele vos transmitir, à medida que ele os receber, andando em toda santidade diante de mim. Pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé. Porque assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, e o Senhor afastará de vós os poderes das trevas, e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome. Fim da leitura, no versículo 6. Um profeta de Deus, dar nos ouvidos as palavras de um profeta de Deus. Nós lembramos das Escrituras grandes profetas, como Moisés, por exemplo. Imagina viver na época de Moisés e poder ouvir seus ensinamentos. Que coisa extraordinária. Na época de Daniel, ou na época de Elias, Eliseu. Que coisa fantástica, né? Poder ouvir os profetas e seguir suas instruções. Hoje nós vivemos na
companhia, na presença de um profeta de Deus, que é o presidente Russell M. Nelson, profeta do Senhor. O presidente Nelson está muito bem, está com 96 anos e tem feito um trabalho extraordinário abençoando nossas vidas. Que possamos seguir os profetas de Deus. E o interessante é que as palavras dos profetas são como se ouvíssemos as palavras do próprio Salvador. Muito forte isso. E ao ouvirmos essas palavras, possamos andar em santidade diante de Deus. Fantástico, né? Mas uma coisa me chamou bastante atenção. No versículo 5, fala assim: pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé. Irmãos, eu fiquei parado um pouco pensando, por que nós precisamos de paciência e fé para ouvir as palavras dos profetas? Eu fiquei pensando que eu e vocês não conhecemos muitas coisas, irmãos. Nós temos um pequeno conhecimento do Evangelho. E às vezes, com o nosso pequeno conhecimento, com nossa pouca vivência do Evangelho, nós olhamos para tudo que os profetas falam, ensinam e às vezes não entendemos. Durante esse processo da restauração do Evangelho em nossas vidas, às vezes não entendemos todas as coisas. Já aconteceu com você de não entender algo? Comigo já aconteceu. E aí, então o que eu fiz? Continuei orando, continuei observando e depois de um tempo a mente abriu e eu pude entender mais. E esse é o convite que eu faço para você. Se você não está entendendo alguma coisa, tenha paciência, continue firme, continue estudando as Escrituras, continue pagando o seu dízimo, continua sendo um homem, uma mulher castos, continua vivendo o Evangelho, guarde a palavra de sabedoria e todos os mandamentos. E continue em busca de mais luz. Só porque eu e você não entendemos algo, não quer dizer que não é verdadeiro. Muito bem. Agora vamos para o versículo 9. Pois eis que abençoarei todos os que trabalharem em minha vinha com uma grandiosa bênção, e eles acreditarão nas palavras dele, que lhes são dadas por meu intermédio, pelo Consolador, o qual manifesta que Jesus foi crucificado por homens pecadores, pelos pecados do mundo, sim, para a remissão de pecados do coração contrito. Fim da leitura. Olha que chave para entender o Evangelho, irmãos. Eu fiquei assim impressionado ao observar isso. Fala assim, abençoarei os que trabalharem em minha vinha com grandiosas bênçãos. Nós queremos saber a verdade de todas as coisas, não é assim? E aqui o Senhor está dizendo assim, quem trabalhar na minha vinha, vou abençoar com grandes bênçãos. E aí continua. E eles acreditarão nas palavras deles, no caso de Deus ou no caso dos profetas de hoje. Então, se você está com alguma dúvida, se sentindo fraco espiritualmente, se você quer que os céus se abram em teu favor e você possa receber revelação pessoal e se sentir próximo de Deus, aqui está uma chave, você tem que trabalhar no reino. Pega o seu telefone, liga para alguém, fale algumas palavras de fé, incentive a pessoa a ler o livro de Mórmon, incentive a viver o Evangelho, vê se precisa de alguma coisa. Vai passo a passo, irmãos. Trabalhando para edificar o reino. Trabalhe na edificação do reino em tua própria família. Se esforce, faça um esforço pessoal para estudar o Vensegne com tua esposa querida, com os filhos, mesmo que os filhos sejam pequenos e fiquem correndo pela casa. Se esforce mais.
Seja mais criativo ao ensinar o Evangelho. E na medida em teu próprio lar, quando você estiver se esforçando para viver o Evangelho, para edificar o reino de Deus na terra, o Senhor vai te dar mais revelações e você vai poder confiar mais nos profetas de Deus. Faça isso. É uma chave que está aqui. Tem que trabalhar na edificação do reino. E esse é um convite do Salvador para você, para mim, para todos nós, para que possamos trabalhar na edificação do reino. E ao trabalharmos na edificação do reino, nossa mente irá se abrir. Os céus serão abertos e nós vamos ter um testemunho dos profetas vivos. Pensa um pouco nisso. Eu gostaria que você pudesse compartilhar, algumas pessoas têm compartilhado coisas tão bondosas, eu sou tão feliz. Compartilhe ali, à medida que você ia trabalhando para a edificação do reino, na sua casa, ou num chamado da igreja, enfim, como a sua mente se abriu para as verdades do Evangelho. Pensa nisso, escreve um pouquinho ali, compartilha sobre isso com seus familiares. Muito bem. Vamos agora para o versículo 22. O versículo 22, o capítulo 22, ou melhor, ele foi dado a Joseph em 16 de abril de 1830. Algo bem interessante é que a igreja já tinha sido organizada, o evangelho foi restaurado, tínhamos um profeta, a autoridade do sacerdócio para agir em nome de Deus, e a igreja começou, a ter novos conversos, uma pessoa aqui, outra ali, outra lá, mas os novos conversos já tinham passado pelo batismo, e alguns até pelo batismo de água, E daí falou assim, olha, mas por que eu preciso me batizar de novo? E então o Senhor deu essa revelação que é Doutrina e Convênios 22. Diz assim, no versículo 1, eis que vos digo que todos os convênios antigos fiz eu com que neste fossem invalidados. E este é um convênio novo e eterno, que era desde o princípio. Portanto, embora seja um homem batizado 100 vezes, de nada lhe aproveitaria, pois não podeis entrar pela porta estreita por meio da lei de Moisés, nem por vossas obras mortas. Ponto. Deixa eu ver final do 2. Deixa eu só dar uma explicaçãozinha aqui. Na antiga Israel, Moisés queria que o povo pudesse subir a montanha e ver a face de Deus, mas o povo não estava preparado, ficou atemorizado e não quis. E aí o Senhor deu a lei de Moisés, que era uma série de rituais para lembrar. O objetivo da lei de Moisés era lembrar de Jesus Cristo, lembrar da expiação, lembrar a fonte da salvação. Mas, ao longo dos anos, o povo de Israel foi se confundindo e começou a acreditar que a salvação era a própria lei de Moisés, que não era apenas um símbolo da salvação que vinha de Jesus Cristo. E a lei de Moisés, por si só, ela não consegue exaltar ninguém, não consegue dar vida eterna, não consegue unir famílias para a eternidade, porque a lei de Moisés é um símbolo do Salvador Jesus Cristo, que possibilita tudo para nós. A mesma forma, o Senhor está dizendo assim, não adianta você ter sido batizado em 100 igrejas diferentes, se elas não tiverem a autoridade do sacerdócio, a autoridade dos céus, a autoridade de Deus, para realizar essas ordenanças. Lembra, nosso Pai Celestial e Jesus Cristo, em uma visão, em uma revelação, eles apareceram a Joseph Smith aos 14 anos. E desde então nós temos profetas sobre a terra. Depois disso, João Batista, como um ser ressurreto, apareceu a Joseph e Oliver Cowdery e pela imposição das mãos conferiu o sacerdócio arônico. Depois, como seres ressurretos, Pedro, Tiago e João, lembra, não experimentou a morte, eles apareceram a Joseph e Oliver também, e pela imposição das mãos conferiram o sacerdócio de Melquisedeque. A autoridade do sacerdócio para agir em nome de Deus está sobre a terra novamente.
Devido a essa autoridade, as famílias podem ser eternas. Devido a essa autoridade, uma pessoa pode receber o batismo por quem tem autoridade para realizar essa ordenança. Quando eu conheci a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eu estava com meus 18 anos. Eu já havia sido batizado logo quando nasci. Mas quando eu conheci o Evangelho restaurado, e os céus se abriram e eu pude sentir a veracidade do Evangelho restaurado em nossos dias, pude reconhecer que o Salvador é o nosso Redentor, que expiou por nossos pecados, que nos possibilita a vida eterna depois de tudo que fizermos, Quando pude reconhecer que existem profetas vivos sobre a terra novamente, que a igreja e o reino de Deus está sobre a terra, em preparação para a segunda vida, minha vida mudou, irmãos. Mudei de direção, e eu sou tão grato, e vou mencionar mais uma vez aqui, o irmão Expedito José Saraiva, que estendeu o convite para que eu pudesse ir na igreja. Que dia glorioso, que dia abençoado. Eu sou tão grato por ter aceito esse convite. E mudou minha vida para sempre, assim como a sua. O que você mudou? Qual foi a mudança que aconteceu na sua vida quando você conheceu o Evangelho? Compartilhe aqui nos comentários. E daí, eu vou ler todo o capítulo, que são só 4 versículos. 3. Pois foi por causa de vossas obras mortas que fiz com que este último convênio e esta igreja me fossem edificados, como nos dias antigos. Portanto, entrai pela porta como ordenei, e não procureis aconselhar vosso Deus. Amém. Fim da leitura. Aqui ele fala de obras mortas, irmãos. Quantas vezes as pessoas querem se edificar sobre obras mortas e edificam sua vida sobre dúvidas e querem que Deus mude e querem que Deus se enquadre ao seu pensamento, ao seu conhecimento, mas não é assim. Eu e vocês é que temos que ter um coração quebrantado, um espírito contrito, desejosos de conhecer o Evangelho, de conhecer o Salvador e conhecer todas as coisas. Eu sei que eu e vocês, nós não conhecemos todas as coisas. Não conhecemos todas as coisas. Mas só porque nós não conhecemos ou porque nós não entendemos, não significa que há algum conhecimento que você esteja tendo do Evangelho, você fique com dúvidas, não, a igreja não é verdadeira. Percebe? Estuda mais. Você está com um problemão nas mãos, você acha que a igreja não é verdadeira, irmãos. Estuda mais, busca mais, se arrepende mais, e os céus são abertos, assim como foram abertos para mim, assim como foram abertos para milhões de pessoas no mundo, assim como foi aberto para o jovem José aos 14 anos. Presto meu testemunho dessas coisas, que os céus estão abertos e você pode receber revelação pessoal. Lembra, você é um filho, uma filha especial de Deus que te ama. Que Deus, nosso Pai Celestial, criou um plano de felicidade para você. E neste plano envolvia você nascer nesta terra e viver pela fé, sem entender todas as coisas. Nos regozijamos, nos alegramos ao nascer aqui. E agora, na mortalidade, às vezes passamos por alguns desafios. Talvez você esteja passando por alguns agora. Continua se apegando ao Senhor, porque Ele, nosso Pai Celestial, nos ama tanto que deu o seu Filho unigênito para que pudesse expiar por nós, para que pudéssemos voltar à presença de Pai Celestial, como um filho, como uma filha especial que você é, tá bom? Vamos ver aqui uma citação do Elder Oaks,
Daniel H. Oaks, que é atualmente presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e serve como primeiro conselheiro na primeira presidência. Abre aspas. Nosso testemunho de que desejamos tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo tem diversos sentidos. Assumimos o nome de Cristo quando somos batizados em seu nome, quando pertencemos à sua igreja e professamos fé nele, e quando fazemos a obra do reino. É significativo que, ao participarmos do sacramento, não testificamos que tomamos sobre nós o nome de Jesus Cristo, mas sim que desejamos fazê-lo. O fato de afirmarmos somente o desejo ou a disposição indica que é preciso algo mais antes de realmente tomarmos sobre nós esse nome sagrado no sentido mais importante. O desejo de tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo pode ser entendido como desejo ou disposição de tomar sobre nós a autoridade de Jesus Cristo. Nesse sentido, ao participar do sacramento, testificamos o desejo de participar das sagradas ordenanças do templo e receber as maiores bênçãos que o homem pode receber por meio do nome e pela autoridade do Salvador, quando ele decidir conferi-la a nós. Quando testificamos o desejo de tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, estamos nos comprometendo a fazer tudo o que pudermos para alcançar a vida eterna no reino de nosso Pai. Estamos declarando nossa candidatura, nossa determinação de buscar com empenho a exaltação no reino celestial. Fechar aspas, fim da citação. Desejo de todo o meu coração que eu e você possamos, neste dia, sentir a influência do Espírito Santo, que possamos ponderar em nossa mente sobre profetas vivos, restauração do Evangelho, as bênçãos do templo e as bênçãos de podermos receber vida eterna. Que esses pensamentos possam estar com você durante o dia e possam substituir qualquer pensamento ocioso, qualquer pensamento negativo, mas que possamos ponderar sobre a vida eterna e possamos viver de tal maneira a nos qualificarmos para ela, que possamos nos esforçar para nos qualificarmos para a vida eterna. E eu deixo essa pequena mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenha um ótimo dia, uma boa semana, amamos vocês são pessoas especiais, você é uma pessoa especial. Não deixe ninguém acreditar nada menos do que isso, que você é um filho ou uma filha especial de nosso Pai Celestial. Tchau, tenha um ótimo dia.